Noite, tudo bem? Agora já faz algum tempo que a gente não tem conversado, né? Que eu não apareço por aqui. Estou retomando com as lives, com outros conteúdos para o meu canal. Dei uma folga, mas também vou continuar, tanto com a parte artística quanto assuntos relacionados a, a inclusão, a assuntos que acho que é necessário ser abordado de diversas formas para que se torne algo mais natural, que as pessoas entendam melhor sobre o assunto, enquanto que a minha convidada não entra aqui, eu vou conversando um pouquinho com vocês e convidem quem vocês acharem necessário estar aqui, quem vocês gostariam que estivesse aqui. Repliquem para os seus contatos, façam suas perguntas, venham com vontade de estar junto com nós. Antes de chamar a Dilza, quero comentar com vocês que hoje teve a votação, né? Mas a partir de março estarei assumindo a Academia Caxiense de Letras, porque eu estou sempre em constante movimento, não gosto de ficar parada, gosto de contribuir. Também já sou uma acadêmica da Academia dos Municípios do Rio Grande do Sul. E assim a gente vai fazendo vários movimentos em diversas áreas, em diversas situações e mostrando que sim, pessoas com deficiência podem estar e devem estar onde que quiser. E que nós não trabalhamos junto, trabalhamos em grupo, em equipe, deveria ser assim, é pelo menos a minha visão. Eu já vou chamar a minha convidada para nós conversar, não perder tempo, falar bastante, tem muito assunto, tem suas dúvidas, façam seus questionamentos, contribuam com o nosso bate-papo, sugiram que materiais que vocês gostariam de ver aqui, quem que vocês gostariam de ser entrevistado, ou diversas formas, né, Dilza? Boa noite! Isso mesmo. Conseguiu Boa tirar um noite. tempinho na tua agenda para nós aqui? Nossa, um pouquinho corrido, né? A gente cuidar de criança e marcar horário para live é sempre uma bola de neve às vezes a gente tem que fazer um malabares, mas a gente consegue. Estamos Vamos, aí. vamos mostrar o que é a realidade, não vamos fugir da realidade. Se as meninas aparecerem aí, também elas fazem parte da live. Bem como é nosso dia a dia sempre, né? Não vai fugir disso. Antes de nós começar a falar um pouquinho mais, entrar no assunto, vamos fazer o nosso tradicional, a minha tradicional apresentação de se descrever um pouquinho para quem está aqui, para quem não enxerga, para quem precisa dessa tecnologia também. Começa por você Sim, ou por mim? pode começar aí. Então tá. Eu sou ruiva, cabelo tamanho médio, encaracolado. Hoje ele tá bem louco, porque hoje desde as 6:30 da manhã eu não parei ainda. Tô de a Dilza é pior que eu, o horário que ela acorda, né? Mas hoje eu tô desde as 6:30 da manhã. Tô com um brinco que é uma, acho que é assim, puxa para alguma madeira, para alguma coisa, mas não sei dizer qual é exatamente. É redondo, parece até umas teiazinhas. Estou levemente maquiada, estou com uma blusa listrada branca e marrom. Atrás de mim tem uma parede verde com um quadro meu da minha formatura e uma porta branca. Agora você, porque para ser algo simples, né? Se a gente puder fazer mais elaborado, a gente faz, mas se não, no simples está bom. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Dilza, né? Tenho os cabelos cacheados, castanho escuro, olhos castanhos, né? Estou sentada numa cadeira de madeira, atrás de mim uma parede azul, com os desenhos parecendo uma nuvem branca. Estou com uma blusa clara, né? E é isso. Sabe, Dilza, aqui Esse falando momento. dessa questão da descrição, eu não sabia se eu descrevia teu cabelo cacheado,
caracolado, porque essas descrições não é bem assim também, né? O pessoal está convidando mais pessoas para estarem aqui conosco. Às vezes a gente Sim. acha que é fácil explicar, né, e descrever, e quando a gente vai para a prática que vê que não é bem assim. Isso mesmo. E é um treino, né, que as pessoas têm que fazer quando a gente vai fazer uma live, independente se vai, naquele momento tem uma pessoa com uma dificuldade visual ou auditiva, né, ou como a Ana Gabriela, que tem uma dificuldade de fala, é importante a gente descrever como a gente está, né, se a gente para a pessoa entender, porque ela está ouvindo a voz da gente e ela tem que perceber quem somos, se somos mulheres, né? E aí, às vezes, a audiodescrição pode ser mais detalhada e mais longa, Sim. mas dependendo do tempo, não é necessário. Mas a pessoa precisa de ter esse, né, esse carinho com a nossa comunidade PCD de se autodescrever. E aqui o nosso objetivo é que essa live fique registrada, né? Então, quem não puder ver pessoalmente agora, no ao vivo, vai ver depois. Então, nosso intuito também é atingir um público bem maior, né? E por isso que a gente Sim. pensa nisso. E ainda não conseguimos a questão de Libras, né? Mas é um próximo passo também. E outras ideias que é necessário, sim, e ficar no mundo mais inclusivo. Antes de tu falar da Ana e tudo mais, quem que é a Dilsa? Conta um pouquinho para nós. Pois é, né? Eu sou a Dilsa, né? Eu sou bordadeira de paixão. Também gosto de estudar sobre vários assuntos, né? E esse último 2 anos, né, que a pandemia, né, levou a gente para esse tempo todo, eu me voltei a estudar, né, sobre plantas de medicina, para entender um pouquinho melhor, né, sobre essa questão do chazinho da vovó e me especializar nisso, que é uma coisa que a gente já faz de longa data para cuidar do dia a dia da gente, dos filhos da gente, mas para a gente poder levar esse conhecimento para outras pessoas. Me formei em mestre Reiki, né? Nível 3 agora, recentemente, que é um processo também que eu estudei por 9 meses para mim chegar agora nesse momento, né? De ser uma reikiana, uma mestre de mim, né? Mestre de si, que a gente fala. Uhum. E é isso, né? Pretendo agora trabalhar com isso de alguma forma para ajudar as pessoas, né? As pessoas desse nosso mundo, né? De paralisia cerebral mesmo, as mães atípicas, que eu estou sempre, né, em contato com várias delas aqui na minha cidade também, para a gente poder trazer esse bem-estar, esse conforto para todas essas mulheres, né? Criar as nossas rodas aqui em locais e a gente ir tocando, né, de uma forma mais leve, porque a maternidade atípica às vezes suga muita gente e as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes pensam que a gente só cuida das crianças, a gente só faz isso, mas muitas dessas mães têm profissão ou, né, continuaram com a profissão e a maternidade junta, ou abriram mão em algum momento para poder cuidar da maternidade, mas nós estamos aqui, né, em constante movimento e transformação, como você disse. Com certeza. Eu e a Dilsa, a gente se conheceu através do Miss Cadê. Estamos cada vez mais juntas, mais unidas em vários meios, em várias frentes. Que o Miss Cadeirante, mais do que mostrar beleza, sim, é para mostrar a beleza da mulher com deficiência, mas é mostrar esse movimento também, né? E, e também agora na dança, e nós vamos falar um pouquinho de todos esses trabalhos. Já que você falou de ser mãe atípica, fala um pouquinho para nós, é mãe de 3 meninas, né? Dona de casa, como que é ser mãe atípica, como que é o processo desde que nasceram até o dia de hoje. Pois é, né? Quando eu fiquei grávida da Ana, né? Na verdade, ela nasceu uma criança saudável, né? Ela teve uma questão de uma doença, a meningite, que a acometeu com 6 meses, e aí ela ficou, né, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Daí, né, como estava menor de 2 anos, a classificação neurológica é que ela tem uma paralisia cerebral, que é uma síndrome, né, muito diversa, no caso dela, provocada por uma doença bacteriana.
Mas, né, eu fiquei 11 anos cuidando da Ana, entre altos e baixos que a maternidade traz, a questão dela como pessoa, com as questões dela. E quando ela completou 11 anos, eu resolvi, né, ter outros filhos, e aí eu tive mais a Larissa, que hoje tem 8, e depois a Mariane, que hoje tem 5 anos, fez 6, né, completou 6 recentemente. E é isso, né? Não foi fácil. Contei com o apoio de várias mulheres nessa caminhada, né? Porque a gente sempre encontra uma outra mulher que estende a mão. Hum. E, né, para o dia a dia, de cuidar mesmo, às vezes a gente precisa sair, a gente precisa de uma rede de apoio. Eu sempre pude contar com essa rede de apoio. Eu vejo que muitas mães, né, independente delas serem mães atípicas ou não, elas não têm essa rede de apoio. Mas eu, graças a Deus, sempre tive uma família muito unida, muitas pessoas próximas de mim. A gente mora numa cidade menor, né, no interior de Minas, Uai. E aqui a É, gente falar da onde que você é também, né? Nós esquecemos, pode falar de onde é, você é. eu sou daqui de Minas Gerais, do interior de Minas, e a minha cidade chama Pedro Leopoldo, né? Então, assim, isso me favoreceu em alguns momentos, né? Claro que nessa questão de saúde, de atendimentos, né, específicos que a Ana precisou, eu sempre tive que ir para a capital, né? Agora, mais recentemente, a minha cidade tem uma infraestrutura um pouquinho melhor, mas está longe do ideal do que a gente realmente precisa, e a gente está nessa luta também, né? De tentar que as coisas melhorem, mesmo no meio de uma pandemia, a gente não pode deixar de estar correndo atrás dos direitos dos filhos da gente e dessa correria, né? Que a pandemia me trouxe de ser professora, além de ser mãe, ser professora, como as crianças estavam, né, estão em fase de alfabetização. A Ana fechando o ciclo, né? Que ela deixou o ciclo da escola da APA, ela fazer o EJA, então agora esse ano foi o último ano. E uma nova etapa que vem, né? Como você está falando aí, a gente se conheceu no Miss Cadeirante, né? No ano de 2020, a gente teve essa oportunidade de se inscrever para um concurso de Miss Online. E a Ana foi a Miss Cadeirante mais jovem inscrita, né? Daquela primeira turma. Isso foi muito interessante, porque eu aprendi com várias outras mulheres quanto que eu poderia estar mudando os meus pensamentos e buscando soluções para que a Ana tivesse, né, possibilidades que eu não imaginaria sozinha se eu não tivesse conversado com todas as mulheres incríveis que eu conheci no Miss Cadeirante, né, Roberto? Com certeza. E a minha mãe aqui já se pronunciando, ó, fácil não é, mas sempre tem algum anjo bom para ajudar, com certeza. E o ideal seria não, ao meu ver, é o que você fala, de ter esse apoio, né, de pessoas próximas, família, mulheres, se puder ter de homem melhor, de tudo, né? Às vezes não é bem assim a realidade, mas, né, a gente tenta ter, porque eu acredito que viver sozinho não é o que o mundo quer pra gente, né? E o que deveria ser feito. Eu gostaria que tu também falasse um pouquinho da característica da deficiência da Ana, para as pessoas entenderem o que é uma pessoa com paralisia e como que ela funciona cognitivamente, todas as situações, porque as pessoas às vezes veem alguns estereótipos e acham que tudo é aquele estereótipo, né? Sim, pois é, né? A questão da deficiência vir antes da pessoa, né? Que a gente às vezes está sempre falando. As pessoas vêm antes da característica que a deficiência lhe atribui, porque ela tem outras características, né? Quem é a Ana Gabriele, né? A Ana Gabriele, ela hoje tem 19 anos, ela, né, como eu expliquei no princípio aí, ela teve uma questão de saúde, ela foi acometida por uma bactéria de meningite, né? Não foi um diagnóstico fechado na época, porque o neurologista em questão, né, priorizou pelo tratamento, né, rapidamente, ao então fazer o exame. Mas o exame ia demorar muito o resultado, talvez atrapalhasse no tratamento naquele momento, que ele priorizou pela vida da minha filha mesmo, né? E a paralisia dela hoje, a gente, né, tem uma classificação de paralisia cerebral, né? De grau 1, grau 2, grau 3. No caso da Ana, ela está inclusa no grau 3. É uma pessoa que tem, né, uma mobilidade muito reduzida. Ela não consegue ficar em pé sozinha mais, né? Ela tem algumas contraturas, algumas questões
da perna que não consegue ter firmeza para ficar em pé. Ela tem uma hemiplegia por conta da questão, né, de uma ferida que ela teve nesse tempo de CTI, que causou uma lesão no nervo dela, então ela não conseguiu esticar o braço, e aí isso, né, atrapalha o eixo do corpo dela, mas ela fala algumas palavras, né, e né, o laudo, durante o tempo, né, da primeira infância dela, a gente não sabia como é que ela ia ficar, ela teve muitas crises de epilepsia, né, a epilepsia nesses casos é muito comum, né? Muitas dessas crianças que têm paralisia cerebral têm epilepsia e muitas outras não, porque vai depender da origem da paralisia cerebral. No caso da Ana, Uhum. como foi uma questão de inflamação no cérebro, né? E ela teve uma lesão no cérebro e essa lesão desencadeou as crises epiléticas que ela tem, que são de difícil controle, toma medicamento, né? E isso atrapalha um pouquinho, às vezes, né? Porque dependendo da quantidade de crises, a pessoa pode, né, vir a ter déficits cognitivos mais graves. A Ana não tem, né, um déficit cognitivo, né, por conta da questão da fala, mas ela é uma menina que se comunica de alguma forma com todo mundo, né? Ela tem uma comunicação expressiva, de expressão corporal muito boa. A gente, ao longo do tempo, foi aprendendo a se comunicar com ela e a entender as coisas que ela quer, como ela quer, né? Eu não segui o método Comunique, da comunicação alternativa com ela à risca, porque, na verdade, eu não tive, durante o tempo que ela estava na escola, eu não tive essa orientação de como é que funcionava isso. Eu fui procurar, né, a respeito disso, mas depois dela um pouquinho maior, mas também, né, a gente vai se adaptando, a família se adapta e a gente tem que se adaptar a uma linguagem que seja um pouquinho mais universal, porque agora quem me cobra essa questão da comunicação, além das pessoas lá de fora, são as próprias irmãs dela, né? Porque elas também precisam de comunicar. E elas são oralizadas. E a Ana é não verbal, né? Que a gente fala, a pessoa que não comunica, né, verbalmente o tempo todo. Então, elas têm essa dificuldade, elas estão pequenas, estão aprendendo a se comunicar com a irmã e a gente tem que adaptar esses códigos da comunicação alternativa que favorece bastante. Mas eu não tenho aqui todos, né, digamos assim, uma cartela com todos os ícones para ela estar me identificando para mim e falando. Então, é uma questão de treino, né? Preciso de uma fonoaudióloga para fazer esse treino, que nesse momento nós não temos. Sim. Mas é isso. E aproveitando essa questão que você falou, como que foi quando você descobriu o diagnóstico e aí como que você seguiu adiante para ir atrás? Teve o tempo do luto, não teve? Como que as tuas outras filhas têm essa tentativa de comunicação, mas como que elas lidam com isso? Elas têm ciúmes da mãe, que tem que dedicar talvez um pouco mais para outra filha ou não? Não, é bom a gente abordar e falar desse assunto e também já Sim. aproveitando, como você mora no interior, como que você foi atrás de procurar tudo isso que você já falou que tu foi procurar para tua filha? Como que foi todo esse processo? Conta um pouquinho. Pois é, né? Para a gente, pelo menos para mim, que eu ia muito pouco à capital, né? Porque assim, Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, é uma hora de viagem, assim, né? É bem próximo. Mas a gente não tinha esse hábito de estar indo para fazer compras, enfim. E aí eu tive que ir numa situação extrema, né? Porque a Ana estava doente e só tinha, né, CTI neonatal na capital. E ela foi para lá. Dentro do hospital é que eu tive noção do tamanho da luta que ia ser, né? Porque eu fui chamada pela psicologia, assistência social, me explicou, me indicou o serviço na minha cidade, que tem uma instituição, né, da APAE, que foi encaminhado para lá, né, dos primeiros atendimentos, enfim. E dentro da paz, de alguma forma, eu fui aprendendo com os profissionais que eu fui encontrando e tentando, né, achar possibilidades que favorecessem para ela. Mas a Uhum. questão médica, né, de tratamento de neurologia, de tantas outras especialidades que ela precisa de fazer acompanhamento, eu fiquei, né, mais lá em Belo Horizonte mesmo. E no meu caso, eu consegui todo o tratamento dela até então, era pelo SUS, né? Uhum. Ela foi internada no CTI do SUS e ela ficou sendo atendida dentro do hospital grande também do SUS. Então, eu nunca trabalhei, nunca atendi a Ana com o plano de saúde, como muita gente faz, né? Então, assim, essa luta de ter que ir para marcar,
no horário, no dia certo que eles falam, porque senão você perde a vaga. É uma luta, né? Não foi fácil, não, gente. Não foi fácil. Foram, né? Até então, né? Ainda é assim que funciona, né? Claro que com a pandemia, muitos serviços foram suspensos, eu não consegui retornar para eles. E, assim, em questão das crianças, né, das meninas, como elas nasceram, a Ana já tinha 11 anos, eu meio que me preparei, né, para essa nova abordagem da nossa família, né, de alguma forma, porque Uhum. eu já sabia como é que era cuidar da Ana, né, que tinha toda essa questão do dia a dia, de ter apoio físico, ter o apoio para tomar banho, para se alimentar, para escrever, ela depende de mim em todos os sentidos, né, é uma moça, mas ela não tem essa habilidade e nem condição de estar se cuidando sozinha. E aí veio duas crianças menores, que também, como a Roberta está falando, né, acaba que era muito difícil, porque tinha dia que eu tinha que decidir quem ia ser atendida primeiro, porque até então as meninas ainda têm muito ciúme, a menor de 6 anos ainda, né, chama mais atenção, quer atenção mais para si, e a gente às vezes tem que ficar muito bravo e falar assim, agora eu não posso te atender, que eu vou cuidar da sua irmã, que ela está precisando do meu auxílio, não é simples quanto parece. Mas a gente consegue vencer o dia, né? A gente acaba criando uma pequena disciplina quase militarizada em casa, mas a gente consegue manter, né? A pandemia trouxe esse desafio muito grande para mim, porque enquanto elas estavam menores, eu tinha apoio de outras mulheres, a Ana também ia para a escola. Quando veio a pandemia, que ficaram as três em casa, e eu me vi sozinha para cuidar das três, porque as pessoas não podiam estar, né, me auxiliando, foi muito complicado, né? Eu deleguei tudo que eu podia delegar, que era para fazer do portão para fora para outras pessoas, para minhas irmãs, minhas cunhadas, enfim, todas as pessoas que me auxiliaram, e fiquei cuidando delas em tempo integral, sozinha dentro de casa. Então, assim, tinha dia que era muito punk, Uhum. né? E ainda tem dias que a gente não dorme, né? A gente cochila umas 3 horas da noite, mas é isso, né? Maternidade não, ela tem o lado bom, quando a gente olha para as meninas e vê como elas estão crescidas, o que que a gente conseguiu ensinar e que elas aprendem, essa convivência de irmãs, né? De eu ver as irmãs dela auxiliando no dia a dia, de ficar de companhia com a Ana, de perguntar se ela quer beber água, de auxiliar, né, para dar uma água, de criar brincadeiras que a Ana possa participar, porque, assim, Elas já vão entender e aceitar a inclusão bem mais tranquilo, né? para elas eu acho que foi um ganho muito grande, porque elas vão levar para Sim. fora o que elas viram, né, o que elas têm que fazer, essa conduta da gente, né, e para a Ana também, porque a ação fala isso é muito legal, mas às vezes eu mais vejo é que Gilza, deu uma travadinha aqui, será que... Deixa eu ver se volta. Opa, a Gilza caiu. Deu uma travada, continua travado aqui. Acho que se puder sair, depois chama de novo. Ou será então que tá, volta? me derrubou. Uhum. Vamos chamar ela de novo, faz parte. Chamei, vamos ver se vai conseguir voltar. Está convidado. Vamos ver se o sinal colabora conosco.
Agora acho que internet. voltou. Oi, Só não tá aparecendo tua imagem. Será que conseguimos melhorar ou vamos ficar só com a voz agora? Voltou. Voltou. voltou? Isso aí tá Ah, falando é. do ganho, tava falando do ganho das meninas em relação a isso. Coisas de morar no interior, né? O 4G dá ruim, eu moro, assim, numa linha próxima do aeroporto, né? E aqui é bem próximo da estrada aérea, né? Então tem hora que dá um corte, gente, é por conta disso. Mas Tudo essa bem. questão, né, da inclusão da família que a gente está falando, né, Roberta? Porque, assim, nem sempre toda pessoa com deficiência, ela precisa de inclusão no mundo. Às vezes ela precisa Uhum. de inclusão na própria família, com os pais, com os irmãos, né, as pessoas mais próximas. Eu não posso me queixar disso, porque a Ana Gabriela sempre foi muito bem quista na família. Ó, vamos ver se volta. Eita, tá travando. Oi. Oi. Agora acho que sim. Deu para entender mais ou menos. Aí que nem todo mundo tem essa questão que tu tem com a tua família, né? Isso é verdade. Tá me Sim, ouvindo? eu estou te ouvindo. Com os próximos, eu Para também mim tá agora beleza. estou te ouvindo. Eu só queria aproveitar e falar contigo. Você me disse que fono não tem aí. Por que que não tem fono? Pela questão do Estado, do SUS? Pois é, né? Aqui na minha cidade, como a Ana fez fazer acompanhamento somente na APAE, dentro da APAE tem algumas fonoaudiólogas, tem fisioterapeuta e tudo. Só que assim, a questão do SUS aqui, eles priorizam as crianças menores. A partir dos 15 anos, as crianças têm menos atendimentos. E aí, como elas também têm menos atendimentos na questão da clínica, né, de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapeuta ocupacional e outros serviços, acaba que a demanda não diminui, seja particular. E no momento, particular para mim não dá, não está dentro do meu orçamento, Sim, então ela está sendo, não. né? E E não, em como é particular, não dá para pessoas, muitas pessoas, né? sim, o serviço é muito pequeno para o tamanho da demanda que existe, né? E eu imagino que não é só aqui, em várias partes do país é E isso assim. é um assunto, né, Dilsa, que a gente até pode debater um pouquinho, porque, sim, a partir dos 15 anos parece que a pessoa cresceu e não precisa mais nada, né? Ou depois dos 18, mas aí tem condições e condições, né? Como abordar, como fazer essa questão, porque que nem o estudo, né? Até os 18 anos, por lei, tu é amparado. Depois, tu não é mais amparado para ficar nas escolas, né? E aí faz o quê com as pessoas, né? O que você pensa sobre esse assunto? Isso aí é uma questão assim que dá para umas 10 lives, né, Roberto? Vamos falar a Não. verdade, que assim, as pessoas, quando a gente está com uma criança e ela nasce com deficiência, a gente tem todo um serviço, né, nacionalmente já pensado para isso. Só que quando chega a uma certa idade, né, a partir dos 15 anos, esses serviços descredenciam as crianças porque elas já são adolescentes e jovens, né? E é isso que a Roberta está falando, isso é muito sério, porque assim, a minha filha em questão, ela tem outras necessidades, ela precisa desse acompanhamento até o último suspiro, quando Deus quiser. Não é quando o Sim. Estado deixar de oferecer. Né? É diferente de quando uma pessoa é reabilitada e ela consegue aprender a falar, a usar a mãozinha para comer, para escrever, e consegue falar o que está sentindo, né? Porque a questão da inteligência é um outro detalhe, mas a Ana Gabriela precisa desse amparo, no caso, né? Porque também pode desenvolver uma questão de deglutição de volta, porque né, se ela tem alguma questão e ela precisa de pôr uma tráqueo ou uma gastrostomia, ela vai precisar de uma fonoaudióloga para reabilitar na área de alimentação. Mas não é só
esse tipo de fonoaudiologia que uma pessoa com paralisia cerebral precisa. Ela precisa de uma fonoaudióloga que a ensine a interpretar essas figuras, como nós estamos falando aqui, né, do Comunique, que são figuras, né, a comunicação alternativa, para poder se comunicar com outras pessoas, para poder aprender a usar a tecnologia, né? Tem programas de tecnologia, então ela tem que ter um amparo para poder aprender a mexer no computador e a se comunicar, como muitos no mundo inteiro já estão aprendendo. E uma questão que, além de não ter no serviço público, é algo que está inacessível para as pessoas que têm esse tipo de deficiência. Não tem como dizer, né? Elas não têm acesso à tecnologia assistiva da Sim. comunicação. E isso, né, às vezes atrapalha muito, porque ela é uma adolescente como a maioria das outras. Ela, com certeza, conseguiria comunicar com outras pessoas e estar dentro de grupos pequenos, talvez até familiares mesmo. Mas às vezes não tem, porque nem todas as famílias conseguem ter internet, né? Eu aqui no momento estou no 4G, está oscilando porque está no 4G. E esse 4G nem sou eu que consigo pagar. Na verdade, tem uma pessoa que paga esse 4G para mim, porque dentro do meu orçamento isso também não cabe. Então, assim, eu tenho o privilégio de achar alguém que me apadrinhou. Mas nem todas as famílias têm isso. E nem todas as mães que eu conheço conseguem mexer no celular e fazer uma live, né? Talvez não seja necessário fazer uma live para muitas pessoas como nós duas estamos aqui hoje, né, Roberto? Mas é Com importante a certeza. gente estar falando. Tem muitas atividades que são importantes para qualquer pessoa, porque que nem uma atividade física. Não é porque a gente envelheceu que a gente tem que parar, pelo contrário. E aí, para Ana, essa é uma atividade que ela precisa ter constante e que nem sempre é falado, né? Quem não está na situação não pensa o gasto que uma pessoa com deficiência tem, né? Que é bem muito maior do que qualquer outra pessoa. Todo mundo tem seus gastos, mas de uma pessoa com deficiência é muito maior e que nem sempre a gente consegue ter um paro de ter um trabalho que banque todos esses custos, né? Que bom que você tem pessoas que te apadrinham, que bom que tu dá a cara a tapa e vai atrás e pede ajuda, não tenho vergonha de pedir ajuda, sabe? Que eu vejo algo que tu faz muito bem isso. Queria que tu falasse um pouquinho e uma coisa que agora quero começar a falar um pouquinho dos teus trabalhos e que também está ligado com a Ana e com tudo mais, dessa tua questão de Sim, pensar a Ana como uma adolescente, como uma adulta, não como uma criança, apesar de ter deficiência, e pensar que ela tem que ter roupas adequadas para a idade dela, que é um dos teus objetivos, dos teus trabalhos que você quer colocar em prática, né? Já está fazendo, mas que quer que seja visto pelas pessoas também, né? sim. É um trabalho que foi feito, né, de alguma forma da parte da psicologia comigo e com tantas outras mães, mas às vezes a gente tema em achar que são bebês gigantes, tá? Sim. Isso é uma mania de mãe. A gente tem que deixar de hipocrisia e assumir isso, sim. Nós, mães, somos muito amorosas, mas a gente às vezes mais atrapalha do que ajuda. E a gente tem que olhar pro lado. Qualquer adolescente de 19 anos vai querer a mãe empurrando, agarrada na porta da balada? Não vai, né? Não. Não dá para balada para isso. De estar olhando para essas pessoas a idade que ela tem. Ela tem 19 anos. Se a gente for numa loja para comprar roupa, A, né, as a roupas questão, né, diz, já só te cortando um pouquinho, a questão de ter sentimentos, de gostar de alguém, sabe, né? De querer do né, relacionamento, que as pessoas pensam que nós não temos, mas temos sim. e assim, a minha ainda está com Será que vai travar de novo? voltou,
Não. Mas assim, essa questão gente, tá funcionando ou não tá? Ô, Roberta, você tá me vendo? Agora, deu uma É, boa travadinha. Vamos ver se volta agora para tu repetir um pouco o que tu falou. Deu para entender até a parte que tu falou de ir para balada, na balada da saia da mãe que ninguém quer. E aí eu te falei dos relacionamentos, das paixões que acontecem também, né? sim. Pois é, E né? uma Essa pessoa com questão toda, paralisia cerebral tem também paixões. sim, com certeza, né? Claro que às vezes a gente não percebe porque a gente não quer enxergar. A verdade é essa. Eu acho que eles estão lá convivendo com vários adolescentes, a possibilidade de se apaixonar por alguém, ela existe. E às vezes isso vai refletir de outras formas. A pessoa vai até se adoecer, porque, né, às vezes a mãe não percebe, a família não entende isso, não procura, né, um psicólogo para poder conversar sobre o assunto, ou às vezes até procura e o psicólogo fala e a pessoa, a família nega, 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 e negue de novo, porque não quer aceitar. Né, eu vejo isso muito hoje na internet. Muitas mulheres com deficiência, muitos rapazes com deficiência estão falando sobre isso. Isso é muito importante, porque se a pessoa nasce com uma deficiência, ela vai ter esse desenvolvimento emocional, biológico, igual a de qualquer outra pessoa, gente. Talvez o corpo seja O diferente. sexual, os sentimentos, porque Sim, só comentando, como a gente comenta nós duas, né? Que uma vez me questionaram como que eu abordo uma pessoa com deficiência. Se ela tem a comunicação plena dela, eu disse, tu aborda como tu pode, tu conversa com a pessoa, na verdade, né? E aí tu vai ver se a pessoa é você uma pessoa de traz comunicação ou se é uma pessoa chata. Se você for uma pessoa, né, educada e cortês, você pode conversar com uma pessoa com deficiência tranquilamente. O que você não pode ser é capacitista e sem noção, né? É. Aí é difícil não receber uma má resposta como receberia de qualquer outra mulher. A verdade é essa, né? Então, Uhum. assim, conversar com as pessoas. E se a pessoa tem essa dificuldade de comunicação, como é a Ana, você tenta, de alguma forma, se comunicar olhando como é que ela se comporta. Você falou alguma Sempre coisa, o com a olhar dela. pessoa, né? Sempre com a pessoa, não Sim, quem está junto. exatamente, porque é uma coisa muito engraçada, né? Isso aí que você está falando. Eu levei um tempo para entender, mas é importante. Você está conversando com a pessoa com a deficiência, não com quem está empurrando a cadeira. Porque quem está empurrando a cadeira pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser uma irmã. Enfim, é outra pessoa. Se você quer conversar comigo, dirige a palavra a mim. Se você quer conversar com a Ana Gabriela, dirige a palavra a ela. Uhum. Eu tô ali, claro que eu preciso empurrar a cadeira dela e levar ela onde que a gente precisa de resolver. Mas não precisa de falar assim, ah, se eu cumprimentar, ela me responde. Uhum. Bom, ela responde como, né? Assim, você cumprimenta ela. Boa tarde, Ana Gabriele, por exemplo. Ela vai sorrir para você. Ela vai te Uhum. responder. Né? A resposta dela é corporal e gestual. Ela vai sorrir para você com, né, um sorriso nos lábios e um no olhar, né? Normalmente está de máscara agora, o sorriso dela vai ser percebido pelo olhar. Mas se a pessoa não tivesse esse tato de perceber isso, né? Ela vai olhar para mim e vai olhar para a pessoa, tipo assim, ó, eu respondi para ele, mas ele não está respondendo. Fala alguma coisa, né, mãe? Porque é mais ou menos isso que é a conduta da gente no dia a dia. Então, é questão da gente aprender a comunicar com as pessoas. Como tem a Ana, tem um monte de gente que tem paralisia cerebral e que se comunica através da expressão facial, gente. Todo mundo pisca, todo mundo mexe a sobrancelha, todo mundo Uhum. fica com o olhar fechado ou sorri com os olhos. Então, assim, é uma questão de uma linguagem diferente que sempre existiu e que as pessoas não sabem, porque elas querem ouvir. Elas querem uma comunicação, uma linguagem audível e não a linguagem do silêncio, que às vezes fala mais do que mil palavras, já diria o É, poeta, né? bem isso. E quem tem dificuldade, quer saber como se expressar melhor com esse público, me procure para que com a dança e com outras formas de comunicações a gente aprende. É só querer. E aí eu queria que se a gente for falar sobre tudo isso, a gente vai longe. Eu quero que tu fale um pouco desse teu, um pouco mais desse teu trabalho
de designer, de estilista. Quero que também tu fale um pouco desses teus trabalhos de bordado, como que você tem feito, antes, agora na pandemia, que também evoluiu, já está tendo alunos online, né? E também que você fale do teu trabalho de Reiki, de todos os teus trabalhos, porque tu tem tantos trabalhos que nós vamos ter que ficar aqui 2 dias. Como que tu tem conseguido colocar em prática, como você tem feito, como você tem se readaptado e como que é fazer Sim. tudo isso com a demanda que tu tem até que você falou até agora, né? Pois é, né? Aí a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, que loucura é essa, né? Mas o bordado sempre teve na minha vida, desde a minha adolescência. Eu aprendi a bordar lá e vim bordando, né? Eu bordava, quando ela estava bebê, eu bordava muito enxoval, enfim. E nesse intervalo que eu tive as duas meninas, eu não estava bordando, porque nesse intervalo também eu ajudei a cuidar da minha mãe, né? Minha mãe faleceu já há um tempo. Eu estava com as meninas pequenas, então, assim, o bordado ficou ali meio guardadinho. Vai Agora, com a dessa, vai pandemia, eu dessas voltei. outras questões da vida, né? Que a vida tem, né? Perder mãe, dá problema na casa, dá problema nisso, dá problema naquilo. E aí, na pandemia, né, essa coisa de ficar em casa com as meninas, eu comecei a olhar para isso, porque elas já estavam maiores e elas já tinham, né, tentar voltar a fazer o que eu fazia, porque é um trabalho que sempre, né, me deu uma renda extra e que eu gosto de fazer, né? Só que eu comecei a olhar para isso de uma forma diferenciada, né? Porque até então eu mexia mais com bordado voltado para enxoval de criança, de toalhinha, essa coisa de cozinha, enfim. E hoje eu olho para isso mais voltado para essa área de design de roupa mesmo, né? Bordar blusas, criar telas, né? Porque eu estou desenvolvendo uma coleção aqui para me fazer uma exposição para o próximo ano. Então, Que assim, é uma coisa assim que chique! já Isso eu mudei não de sabia, isso eu não tô sabia bordando, dessa e exposição. isso aí é um trabalho à parte. Tá. E aí, também, né, aí, como eu estou estudando mais voltado para essa questão de plantas, voltei a plantar no meu jardim algumas plantas de medicina, e aí voltei a estudar sobre isso, né, fiz alguns cursos na internet, alguns cursos livres para eu poder entender algumas coisas que eu não estava entendendo, e o reiki, né? Então, assim, o reiki, até então, eu ainda não estou atendendo online com ele, não, né? Então, eu estava mais nessa parte de fazer tipo um estágio para me entender como é que essa energia reiki funcionava, que para Não, mim era uma e coisa muito cada nova. atividade tua, tu vai trabalhar de uma forma, né? Algumas vão ser online, outras vão ser presenciais, ou vai ter os dois modelos, né? Não precisa ser tudo numa forma só, né? Não, mas é assim, é muito legal porque o que que eu penso, né? Como eu trabalho, estou sempre em contato com várias mulheres e eu acho que todas essas artes a gente consegue fazer numa roda de mulheres, né? Voltar para essa coisa de arte terapia, né? E a gente resgatar mesmo essa coisa da tradição de estar juntas, bordando em círculo e rezando, né? O rei que traz essa coisa da espiritualidade para dentro dessas rodas e trazer até cura mesmo para a gente, porque assim, nesse momento de pandemia, muita gente ficou muito desorientada, a gente se manteve longe de todo mundo, né? Mas o bordado ele traz para esse círculo, né, de sentar debaixo de uma árvore para bordar várias mulheres ou numa sala e estar tá ali, né, bordando ponto a ponto, né, qualquer coisa que seja, mas a gente está bordando sonhos, né? São sonhos que vão se transformar, né? O trabalho do bordado à mão hoje está sendo mais valorizado. Houve um tempo que as pessoas não valorizavam tanto, mas hoje está voltando, né? Esse status de ser uma coisa que você está presenteando com a sua energia, com o seu amor, com o seu carinho, uma peça única. Isso é muito legal, né? Porque se valoriza muito esse trabalho tradicional de várias mulheres que são mães. Que o bordado traz essa coisa, né? Enquanto você cuida, você borda. As crianças estão ali brincando, correndo, você está sentado ali olhando o que elas estão fazendo e bordando. Você pode deixar de lado e servir um café e voltar e continuar bordando. Então, assim, ele não atrapalha o dia da gente. Pelo menos para mim é assim que funciona. Então, assim, às vezes o trabalho demora mais tempo para ficar pronto, porque eu paro demais, né? Vamos combinar que eu
dou 10 pontos, né, por centímetro ali quadrado, e às vezes tem uma demanda para mim estar olhando, porque com 3 crianças não dá para sentar e ficar 1 hora a fio Sim. bordando, que seria o ideal. Cada um com a Mas é muito realidade que legal. tem. Sim, e o bordado aplicado dessas roupas, né? Porque assim, igual, eu sempre costurei também. Eu, Uhum. por muito tempo, fiz roupa para Ana. Ah, E isso também eu quero que você fale, que você pensa muito no reciclável, né? De trabalhar com materiais recicláveis também. sim, porque assim, essa coisa da arteira, né? A gente vai aprendendo várias coisas com várias outras mulheres. E a gente trabalha com, faz decoração, tem tanta coisa que a gente pode usar o reciclado, né? Desde o PET, quanto também com sementes, com folhas, né? Eu fiz um trabalho recentemente, eu desidratei algumas folhas, né? A técnica de esqueletizar elas 100% reciclável, né? Porque a gente usa só água, a gente não usa nenhuma química. É uma coisa que demora um pouquinho mais para ficar pronto, mas você não agride o meio ambiente em momento nenhum, né? Porque você tá, a própria água você pode descartar na natureza sem criar resíduo, isso é muito bom. E a gente pega essa folha esqueletizada e borda nela. Então fica assim Uhum. um mimo muito legal, né? É uma coisa assim mais singela, não dá para fazer em grande escala, mas fica muito legal para a gente poder colocar dentro de um vidro, como uma frase. Tem pessoas mais especializadas que bordam coisas mais elaboradas, mas eu ainda estou engatinhando nessa área, então assim, eu estou fazendo coisas mais singelas, mais simples, mas eu estou gostando muito também, porque assim, é uma coisa muito legal, porque você vai lá, descobre que folha que vai dar certo, né? Porque é tudo um laboratório. Você às vezes escolhe várias espécimes de árvores e no final das contas só sai 2 folhas inteiras, mas tudo bem. Até a gente Opa, te aprender, né? E é para as crianças também, né? Porque assim, é um trabalho que eu faço junto com as meninas. Tanto a Ana acompanha olhando o que a gente está fazendo, desde o processo de colher a folha, de colocar na água, trocar água todo dia. E aí, quando chega no momento de esqueletizar, as meninas me ajudaram a esqueletizar com muita delicadeza, porque é uma coisa assim, muito sensível, parece uma renda, né? A mãe natureza tem suas surpresas. E aí, você rebordar por cima, fica muito legal, né? E criar roupas, né? Igual você está falando. Eu penso, minha irmã também, ela fez um curso há uns 2 anos atrás, ela se formou em modelagem de moda e a gente tem pensado em desenvolver, né, peças para pessoas que sejam como a Ana Gabriela, que tem essa mobilidade mais reduzida, que são acamadas, que necessitam de uma roupa que seja mais adequada para vestimento do dia a dia, mas que seja uma roupa bonita, não seja uma roupa com cara de hospital, só porque a pessoa fica mais tempo em casa e deitada na cama, ela tem que estar mal vestida, né, gente? Porque as roupas do dia a dia que a gente vê do fashion, né, que está nas lojas, elas não são fáceis de vestir uma pessoa que tem uma dificuldade, que não estica uma perna direito, que não estica um braço direito, que tem uma lesão, uma lordose, né? Já são termos mais da área de médica mesmo, né? Isso faz muita diferença. Para a Ana fez diferença as peças que a gente fez para ela ao longo da vida dela, para ela estar mais bonita, ter uma roupa que é uma peça única também, né? Para a gente uhum. mostrar para a pessoa o quanto é especial para a gente. Né? Porque ela tem um corpo tão diverso do que a moda diz que a gente tem que ter, que ela não pode estar na moda. Né? Eu Sim. tenho esse pensamento. E você também foi atrás do pessoal do Sebrae, né? Você e a tua irmã, acho, para se capacitar mais, se apropriar melhor dessa situação. Como que está esse processo? Já acabou? Na verdade, ela estudou no Senai, né? A gente ainda não Senai. foi atrás do Sebrae, não. O Sebrae é mais para montar a empresa, no caso, né? Sim, Se a gente for sim. montar. No caso, ela estudou, né, na área de moda e fez o curso dela lá, porque assim, eu já costuro, eu já bordo, eu faço um monte de coisa nessa área de moda, eu pinto, eu crio os desenhos que eu quero. Então, assim, eu já estou bem desenvolvida nessa área. A gente tem, né, algumas coisas que a gente faz no dia a dia, das roupas para a Ana mesmo, né? Às vezes eu prefiro comprar o pano e tentar modelar uma roupa para ela, a perder tempo de ir na loja
e olhar um monte de roupa e pensar assim, meu Deus, nenhuma eu vou conseguir vestir na Ana. Ou as que eu vou conseguir vestir nela vai ficar com a gola assim, vai ficar comprida, vai ficar curta, né? Porque essa questão de põe na cadeira, tira da cadeira, a roupa tem que ter Sim. uma certa desenvoltura para a pessoa não passar o constrangimento de ficar, né, numa situação assim que a roupa não está tampando o que deveria estar tampando. Então, assim, né, você também, né, Roberta, que às vezes está na cadeira, às vezes está de muleta, você sabe que dependendo da roupa, não você está em pé, tá legal. Na hora que você senta, Sim, a roupa eu tenho uma escoliose também, tenho uma perna mais curta que a outra, né? Então, são várias são questões. várias coisas, né? Que a gente, às vezes, na roupa que você compra na loja, que todo mundo compra, você tem que levar para uma costureira e ela vai ter que né, organizar a roupa de jeito que ela fique bacana em E, você. e Né? outra E às vezes a gente não questão, acha. assim, pegando o meu exemplo, se eu for pegar para o meu tamanho, vamos dizer assim, de quadril ou de, né, para o meu peso, talvez eu seria um P, um M, mas de altura, como eu tenho essa escoliose, tem que cortar metade da calça, metade da roupa, sabe? E acaba sendo pequenininha e tudo mais. Exatamente. Às vezes não tem uma costureira tão à mão na loja disponível para Sim, poder fazer esses ajustes, né? Porque quando tem lojas que têm, né, esse serviço, mas não são todas as lojas que têm esse serviço. sim, E às vezes também você não tem uma costureira que vai fazer a roupa para você, no seu, né, com as suas medidas, né? Não é uma coisa tão acessível para todo lado. Mesmo hoje, a gente não, olhando que algumas escolas de moda estão olhando para esse público, eu ainda vejo que está muito longe da realidade. Porque às vezes a pessoa sim, se forma na escola de moda e às vezes a roupa está é bonita e tudo, a gente entende essa questão do valor agregado da peça, mas a realidade é que a maioria das pessoas vão continuar sem usá-la, porque as que mais precisam, às vezes, está inacessível financeiramente adquirir uma peça, né, com tanta tecnologia, digamos assim, né? Então, assim, a gente tem que pensar dos dois lados, né? Tem as pessoas que sim. podem e precisam de estar usando e podem pagar por um produto acessível à sua necessidade, e tem as outras que vão precisar dessa mesma roupa, mas financeiramente elas não estão, né, abastadas o suficiente para poder pagar por essa roupa. E assim, eu vejo que é um público que é menos, que é assim, menos contemplado. Porque às vezes a pessoa, aconteceu um acidente com ela, ela foi amputada. Isso não impede ela de vestir uma roupa da loja lá, porque o manequim dela não mudou, né? Às vezes ela amputou um braço, às vezes amputou uma Sim. perna, tá numa cadeira de roda, mas o manequim dela não mudou, ela já tinha um manequim. Uhum. Agora, quando a pessoa fica muito acamada, ela perde o guarda-roupa todo para usar roupas, às vezes, só de moletom, né? Só Sim. camiseta de malha, porque tem que ser uma roupa que estique, que fique confortável, tá. Mas, né, gente, nesse momento de pandemia, todo mundo viu o que é ficar de pijama 24 horas e como é que isso, às vezes, é desconfortável, é É. constrangedor, né? Então, assim, a gente precisa de pensar que a pessoa está em casa, que às vezes ela vai precisar de sair rapidamente por N questões, porque ela tem direito de dar uma passeada na rua, de ir na padaria, comprar o próprio pão, ou ir junto com alguém, né? E outros ambientes que não só a escola, que não só hospitais, que não só clínicas de atendimento, que as pessoas têm que entender que a gente precisa de sair e não só a gente precisa de estar nesses lugares que as pessoas dizem que são os lugares inclusivos, né? A escola, o hospital, a igreja. É importante estar nesses lugares, sim. Mas a gente também tem, e muitas Sim. mulheres, né, com deficiências têm essa possibilidade de ter se formado, são pessoas E capazes, a estão pergunta que trabalhando. eu faço em cima do que tu falou, esses lugares todos são acessíveis? Pois é, né? Só esses que tu citou, não sei se todos são acessíveis. Olha, que no meu quarteirão aqui, como diz outro, na minha cidade, onde que eu moro, 90% das lojas eu não saio com a Ana para mim, do meu portão para fora, para ir em qualquer estabelecimento, porque eles são inacessíveis. No mínimo, tem 2 degraus para você poder subir. Com Sim, uma cadeira de roda, se torna inacessível. Não adianta pôr uma rampa que não é uma rampa. Aquilo é um degrau disfarçado, porque
A rampa tem, né? Eu não sou engenheira, mas leia Mas, textos mas engenheiros de existe a plantão, engenharia aos para isso, né? arquitetos de plantão, existe um nível que tem que ser feito para favorecer, porque se a pessoa não tiver alguém para auxiliá-la, ela vai capotar a cadeira. Uhum. Tanto que a rampa é íngreme, né? Então, assim, isso não pode ser, né? É claro que a gente entende que às vezes a pessoa que fez não tem essa ciência, mas eu acho que tem órgãos competentes que tem que fiscalizar, sim, e a gente tem que falar sobre isso, porque às vezes a gente não vai no estabelecimento, não compra alguma coisa, não é porque a gente não precisa ou não quer, é porque é inacessível. Não, E é e muito hoje em chato dia, pessoas adultas pedir a outra para comprar uma coisa de uso pessoal que você poderia ir lá escolher. com certeza, e hoje em dia tem a lei, né, universal, com todas as regras, com todos os detalhes de como que tem que ser o padrão para cada lugar, qual que é o nível. Então, pelo menos esses espaços, que são espaços que normalmente não são espaços simples ou são espaços públicos, que contrate um profissional que saiba, ou que se ele não saiba, que ele vai procurar, né? Porque existem esses parâmetros, esses padrões para serem seguidos. E o engenheiro que hoje se forma, acho que pelo menos ele sabe onde pesquisar isso, se ele não sabe, se ele não usa no dia a dia. Pode não usar no dia a dia, mas ele sabe onde pesquisar. Sim. Então, pelo menos deveria, né? É um absurdo ele não usar isso no dia a dia, né? Todas as edificações que são feitas hoje, elas deveriam seguir essas normas, porque a gente tem que pensar numa coisa básica. Eu Uhum. hoje sou uma pessoa andante. Amanhã eu posso tropicar e quebrar a perna. Aí eu vou conseguir subir uma escada de 20 degraus ou seria mais fácil subir na rampa com um par de muletas? As É pessoas só não essa dica, pensam, né? né? Que a gente pode. Isso que tu falou momentaneamente, mas e a questão do envelhecimento também. Eu pretendo virar, ser uma pessoa velha, uma velha bonitinha, né? Bem arrumada, tudo, mas eu pretendo não morrer nova, né? E aí? Também tem que se pensar nesse público e precisa de adaptações para esse público, né? E as pessoas não Sim. pensam que, como você falou, que a tua filha adquiriu por causa da meningite, mas quais são as formas que a gente pode também vir se tornar uma pessoa com deficiência? Nós não estamos desejando, né, Dilsa, mas as pessoas não se colocam nesse lugar. Mas isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque nesse momento em que estamos, muitas pessoas que foram acometidas pelo Covid tiveram questões e algumas delas ainda não se recuperaram plenamente. Não sei se tem caso de gente que perdeu a mobilidade, mas uma situação que pode sim levar a pessoa a essa questão, né, de falta de mobilidade, precisar de uma cadeira de roda, e às vezes permanente. Isso, né, essa questão adquirir problemas permanentes ou não, isso é inerente ao ser humano. Não é uma questão que a gente está dizendo que as pessoas vão ou não vão. Acontece. Desde que o mundo é mundo e que a humanidade evoluiu, acontece. A pessoa pode ter, né, um AVC isquêmico, Sim, porque bebeu a Camila muito, aqui está porque falando, mulher comeu alguma típica. coisa. E aí, assim, são várias coisas que as pessoas podem ter. E isso não quer dizer que é doença da velhice, não, gente. Tem Não. crianças, Hoje não adolescentes tem mais tendo idade para essas doenças. que eram doenças ditas doenças de velhos, estão acontecendo com pessoas mais jovens. E as pessoas com deficiência que já nascem com uma predisposição, né, a gente vai reabilitá-los para poder vê-los caminhando, mas tem uns que não vão conseguir, como a minha filha não conseguiu, se manter caminhando ao longo da vida. Então, assim, ela está jovem e ela depende dessa cadeira de roda para poder andar para todo lado. Ela não consegue usar uma cadeira, né, que seja automática, que ela possa andar sozinha. Ela precisa de uma pessoa empurrando ela na cadeira. Favorece em muitas situações de livrar de um acidente. Mas muitas pessoas que têm essa autonomia de usar uma cadeira motorizada, uma mobilete, elas correm risco de acontecer um acidente grave porque alguém, né, que construiu aquele estabelecimento, um engenheiro, uma pessoa que deveria pensar nisso, porque afinal de contas é a profissão dela, né, não pensou, ou o cliente que pagou pela obra achou que aquilo era desnecessário. Né? E o cliente pode ser uma pessoa particular, mas pode ser um prefeito, um governador de estado, porque tem estabelecimentos públicos que não foram adaptados até hoje, ou não Sim. serão, porque diz que a lei vai mudar. Então, assim, é uma questão de bom senso.
não vamos nos apegar à lei, vamos nos apegar a ser humanos. Se você pensa em algum momento da sua vida envelhecer, já pensa que a sua obra tem que ter uma adaptação para favorecer, Se para você não colocar no ter lugar dois do gastos. outro, É né? uma questão até de economia, gente. Você já paga o engenheiro, já faz o projeto, já vai fazer, executar a obra com uma adequação, com uma rampinha, com uma elevatória, né? Porque às vezes tem uma escada, dá para pôr uma elevatória panorâmica para a pessoa subir Sim. para o segundo andar. Tem A gente também muitas anda de formas. elevador, né? Tem formas de se resolver. É só ter vontade e se colocar no lugar do outro, que é a fala que eu mais venho repetindo e que as pessoas falam tanto da empatia, tá tão na moda, tão no politicamente correto, mas tão pouco colocado em prática, sabe? Mas, que nem eu disse, Sim, nós vamos ficar muito tempo se eu for falar disso. Uma questão que eu queria falar, da questão da a moda que outra. tu falou, que eu me lembro de uma situação que eu tive uma pessoa que teve uma boa vontade, mas tanto da moda para o meu corpo e para o corpo de uma outra pessoa, e além da parte artística que ela não pensou, ela fez um figurino para nós que não serviu para nada. Então, também é pensar nesse detalhe que você falou, né, das pessoas que não estão preparadas para isso, porque ela teve boa vontade. Mas como ela não sabia, e nós também acabamos, né, talvez falhando, não é falhando, porque nós mandamos 3 croquis, né, e a pessoa Sim. não seguiu nenhum deles, também tem que pensar um pouquinho. E uma última coisa que eu gostaria que tu falasse, além disso, que tu pode complementar, fala um pouco da sabedoria Uhum. das plantas, de forma rápida, que tu tem também, porque, né, não podemos deixar passar também esse assunto. Pois é, né? Essa questão da roupa é uma engenharia, né? Tem a parte da engenharia da roupa, que no caso, a pessoa que trabalha de costureira, talvez em grandes empresas, ela só fecha lá na máquina, né? Então, existe um processo na indústria de pessoas, cada uma faz sua função. Tem a pessoa que desenha, tem a pessoa que faz um desenho artístico, no caso, que a gente chama de estilista, tem a pessoa que faz o desenho técnico, que no caso é a modelista. E se a pessoa que está costurando, ela não sabe fazer a leitura do desenho artístico, nem do desenho técnico, ela não vai conseguir executar a roupa do jeito que ela tem que ser feita. Isso é um detalhe muito importante. Eu vejo que muitas pessoas às vezes falam assim, eu sei costurar, beleza, né? Faz a costura reta e tudo, mas não sabe interpretar o desenho para poder criar aquilo. Isso é uma demanda, assim, que não é tão difícil de ser aprendida, mas muitas pessoas às vezes não se apegam a isso porque elas fazem tão repetitivamente a mesma peça, que ela decora aquele movimento e faz aquilo. Quando é um espetáculo, é um figurino, requer mesmo que a pessoa tenha um olhar diferenciado, que estude alguma coisa voltada para isso. E, de fato, né, estudar sobre figurino não é uma coisa muito acessível. Pelo menos para mim aqui no interior, sim, foi muito complicado para mim entender isso, porque não tinha recurso aqui na minha cidade, não tem nenhum teatro, então assim, não tem pessoas que trabalham com isso. Tudo, as pessoas mais próximas que trabalham com isso é na capital. E para mim é inviável sair daqui para fazer um curso lá, porque eu tenho minhas crianças. Então, você foi aprendendo mesmo no dia a dia, com situações que eu me vi, né, junto com outras pessoas que tinham um pouquinho mais de conhecimento, e fui lá de auxiliar e fui aprendendo e, né, entendendo como é que funcionava isso. E hoje eu acho que eu estou apta para isso, não é? Então, assim, é um trabalho que Sim, está até começando porque agora. a Ana faz parte do grupo da companhia que eu estou montando, nós estamos dançando online. A Dilza já está pesquisando figurinos, a história, tudo mais, está se procurando, se capacitando, então, para ser a nossa figurinista e tudo mais. Depois precisar de equipe, quando a gente tiver condições de ter equipe, a gente tem uma equipe maior, né? Por enquanto somos nós, né? Enquanto a equipe somos nós, mas com muito amor, com muito empenho, né? Porque, assim, criar um figurino para uma companhia com corpos tão diversos é um desafio muito grande, mas, por outro lado, eu sei que vai ser muito legal se a gente conseguir conceber a ideia e transformar ela em algo real, né? Porque Vai a sim, ideia é bem vasta, né? Mas ela, eu tenho certeza que a gente vai conseguir concretizar isso, vai dar muito bom, vai. E né? fala E das essa questão plantas. das plantas, como você está falando aí, é porque assim,
Aqui no interior, né, de Minas, a gente tinha muito contato com essa coisa da avó que benzia, né? Fui crescida numa rua que tinha uma senhora, né? Todo mundo tratava ela de vó, e eu cresci chamando ela de vó também. E essa senhora, ela assim, ela benzia, ela rezava, né, por longos anos ela foi parteira. E a gente aprendeu muito. Quando eu tive a Ana, né, ela ainda era viva, ela morreu com 101 anos, né? Nossa, Pude conviver com essa pessoa desde que eu nasci até a morte dela, né? Ela viveu aqui na comunidade até 101 anos. E até os 93, 94, ela ainda benzia e tudo. E a Ana estava bebezinha, né? Nesse processo que você falou aí do luto, eu tive essa avó para me apoiar, para me dar colo, para me que ensinar a bom. fazer várias coisas que fossem boas para a Ana, né? E nesse momento eu comecei a me interessar, porque assim, a gente já plantava algumas plantas no quintal da minha mãe, a gente sempre já sabia o que era bom para uma coisa e para outra. Mas, né, eu estava naquele lugar de que chegava lá e a avó fazia o chá, a gente bebia, saía de lá bem, que ela rezava, conversava com a gente e ia embora para casa. Quando eu tive a Ana, eu precisei aprender algumas coisas, porque nem tudo eu podia correr na casa dessa avó para resolver. Na Sim. madrugada, nos dias de chuva, né? E aí eu fui aprendendo. Então, assim, foram 20 anos aprendendo com várias dessas mulheres sábias, né, benzedeiras aqui da região. E depois elas todas se foram, né? Esse ano, infelizmente, a última que eu conheci se foi também, né? Não, graças a Deus que ela não morreu de Covid, mas ela também se foi, né? Na casa dos 90. E então, assim, a gente tem que aprender para a gente poder cuidar, né? Então, Sim. eu fui aprender um pouquinho mais sobre esses chás, quais que são os princípios dessas plantas, né? Realmente se elas têm mesmo esse poder medicinal para curar algumas doenças e como é que esses tratamentos são feitos, porque não é tomar um chazinho hoje e pronto, né? Tem quantidade de planta, tem quantidade de dias, né? E esses tratamentos funcionam sim, gente, mas é uma questão da pessoa se propor a usar plantas, né, em vez de usar só comprimido ou só a medicina alopática, É. né? E para as pessoas que já são mais ligadas nessa coisa, né, de espiritualidade, que tem esse costume de benzimento e tudo, isso é muito bom, né? Eu fiz um curso breve de benzimento para me entender, né, como é que é isso, porque eu aprendi várias coisas, mas eu usava só com a Ana, né? Então, assim, para benzer outras pessoas de fora, né, Sim. ainda não sou, eu não acho que eu sou apta para tanto. E aí eu fui para o Reiki. O Reiki também, ele me ajudou a entender muito essa questão da energia do corpo das pessoas, de como é que a gente se liga com essa energia divina, né, do Deus. No caso, no Reiki, a gente chama de energia Ki, mas cada denominação de religião vai dar um nome para essa energia, que é a canalização de energia de um corpo, né, com o universo, para a gente usar em posição de mãos e tentar ajudar a pessoa a ela se curar. Eu não curo Sim. ninguém, quem se cura é você mesmo. A ciência, né, a física quântica prova isso, que a questão da fé melhora muito, né, nos estágios de tratamento, então eu quis aprender sobre isso para me ajudar a mim, para me ajudar a Ana e para ajudar as outras pessoas que, né, porventura vierem cruzar meu caminho, que estiverem dispostas a receber esse tipo de tratamento, né, voltado para essa medicina mais holística. Mas é isso. Eu estou gostando Eu, muito mesmo. a Legal. nossa live daria 2 horas tranquilamente ou mais, mas eu quero agradecer as pessoas que estão aqui. A Dilsa trouxe um bom público novo aqui para minhas lives. Quem não conseguiu ver ao vivo vai ficar registrado, pode compartilhar para todo mundo. E, Dilsa, eu quero que você deixe seus contatos para quem quiser ter os serviços online, presencial, teus rituais, tudo. O que queira aprender também, como colocar em prática, como saber bordar, como saber trabalhar com as ervas, saber costurar, não sei, saber todas essas tuas ideias que tu tem mais um pouco, como que faz para te procurar. E se quiser deixar alguma mensagem para o pessoal que está aqui. E agradeço você ter tirado um tempinho na tua agenda para estar aqui. Foi muito rico mesmo, muito importante esse momento. E vai ter outros, né? Com certeza, vão ter outros para a gente poder falar de assuntos específicos.
Pois é, as pessoas podem mandar um direct para mim lá no @dilza97bordadeira, que é o meu Instagram, que está, né, lá público. As pessoas podem me mandar um direct lá para a gente poder estar olhando essas questões, né? Porque eu acho mais fácil as pessoas estarem entrando só no Instagram, porque nem sempre eu vou conseguir responder as pessoas no WhatsApp, e às vezes as pessoas acham que a gente vai responder rápido, e a minha demanda não é de estar com o telefone na mão o tempo todo. No direct eu consigo Mas também tirar um. não deixa na mão, né? Também não deixa na mão, atende as pessoas mesmo. Isso. E lá no Instagram tem o meu celular também. Depois, se a pessoa precisar de estar em contato pessoal comigo, por lá vocês conseguem me contactar nesse Mas momento. assim, que eu Né? quero dizer que tu não vai responder imediatamente, mas não deixa de dar retorno. Tá? Sempre dá Ah, retorno. sim, com certeza. Eu dou retorno todo dia que tem gente lá, eu tenho os meus horários que eu mexo, e aí eu estou respondendo as pessoas, ouvindo. E para as pessoas que estão aqui, né, mais perto de mim, que tem meu WhatsApp, a gente tem um grupo de mães, né, mães atípicas aqui na cidade, ou se as pessoas que quiserem vir estar conversando com a gente lá, eu e a Camila, né, que fez o grupo de mães atípicas, já está até aqui, para a gente estar Uhum. conversando sobre nossas demandas do dia a dia, da nossa cidade, né? E também para mim estar ensinando um pouquinho dessa coisa, né, das plantas, porque eu acho que isso é muito importante e ajuda muito essas crianças, muito as pessoas em geral. Mas um chazinho na hora certa ajuda bastante. Com certeza. Eu gosto E uma muito. coisa que nós não falamos, mas eu acho que a Camila e a Dilza vão montar uma ONG também ali na sua cidade, puxando para esses temas, porque tem que sempre ter alguém que puxe, né? Então, eu acho que é um dos No próximos passos momento a a gente é só fazer. um grupo no WhatsApp, porque assim, são várias demandas, mas quem sabe, né? A gente vai ampliando e criando mesmo vínculos, porque a gente precisa de criar serviços que atendam os nossos adolescentes. Na nossa cidade, neste momento, esse público adolescente e jovem não tem ainda muitos serviços voltados que contemplem essa acessibilidade à cidade. Porque o que a Sim, gente tem, né, discutido muito é isso, o que fazer para que essas pessoas com deficiência estejam junto com as outras pessoas, né? Nas baladas, enfim, onde que eles quiserem estar. E essas famílias, né, poderem estar nesses lugares de acordo com o querer dessas pessoas com deficiência, que não conseguem ir sozinhas. E que as sim, que consigam ir sozinhas possam acessar a nossa cidade com mais tranquilidade, né, e participar, né? Porque a gente precisa de estar lá, assim. As pessoas vão ter que se adaptar com essa nova realidade de que a gente não vai ficar socado dentro de casa, dentro do quarto, trancado, né? Porque a gente não tem perninha para ir sozinha, que a roda da cadeira não tá boa, que a gente não vai, né, gente? A gente com vai também. certeza. Inclusive, como eu também falo, a gente vai dar um trabalhinho sim. Não vamos parar agora que a gente já conquistou algumas coisas, vou continuar lutando, né? Indo atrás. Dias, eu quero agradecer tua presença aqui. Nossa, o que tu falou foi maravilhoso, colaborou muito. E até a próxima mesmo. E a gente vai se encontrando. E daqui uns dias vocês vejam a Dilsa, artista, né? A filha dançando e a mãe produzindo os figurinos para nós dançar. É, em breve. Aguarde os 2022, né, Roberto? Com Estaremos aí certeza. bombando as redes. Então tá. Boa noite, pessoal. Obrigado por todos os comentários, por tudo que foi falado e nos acompanhe nas nossas plataformas que sempre vai ter mais conteúdo, né? Então tá. Obrigada, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Hoje. É.